nesse culto tão abençoado e maravilhoso, onde a tua igreja esteve aqui testemunhando as suas obras e as suas maravilhas. Pai Santo, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, Pai, e orar neste momento onde vamos receber a sua palavra, que o Senhor use com poder e autoridade novamente a vida do teu servo. Fala, meu Deus, poderosamente aos nossos corações. Meu Deus, é com a força desta palavra que nós iremos enfrentar esta semana diante da presença do Senhor, Pai, e cremos que o Senhor tem um alimento para fortalecer e edificar a nossa fé nesta noite, em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, vamos para o texto que nós lemos na leitura devocional, já no início do culto. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Nós começamos no versículo 26. E aqui fizemos essa leitura até o término desse capítulo, até o versículo de número 39. É bem provável que nós não consigamos executar todos esses versículos devido ao tempo, mas vamos aqui na dispensação do Espírito Santo, aquilo que Ele tem para falar aos nossos corações, toda certeza vai acrescentar aquilo que eu já tenho falado, porque o Senhor já tem falado comigo, tem falado com você, irmão? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agradecer aos irmãos pelas orações. No domingo passado eu falei que estava uns 80%, agora já está uns 95%, irmão, subiu uns 15%, ainda não chegou nos 100% não, mas já, acredito, um pouco agora é fraqueza dos remédios. Se não toma remédio fica ruim, se toma remédio, o remédio derruba também um cadinho, então, mas Deus está dando vitória, irmãos, em nome de Jesus. Passamos aí, já tem uns 12 dias com essa gripe, tá fácil não, a gripe muito estranha, mas Jesus é maior, Jesus tem nos dado força, tem nos fortalecido. Então, agradecer aos irmãos pelas orações. Irmãos, veja bem, começamos do versículo 26, e Paulo, a partir, neste capítulo de número 8, é um capítulo muito recheado, mas recheado mesmo, recheado de muitas bênçãos teológicas. Tem muita bênção a ser extraída aqui, irmãos, como toda a Bíblia tem, mas este capítulo de número 8, desde o início dele até o término, irmãos, nós temos muitas pérolas, muitas bênçãos que nós conseguimos extrair desta palavra que Paulo está transmitindo à igreja em Roma, aos nossos irmãos romanos, nesta carta endereçada a eles. Mas a partir, irmãos, do versículo de número 26, Paulo vai estar aqui falando sobre uma obra especial da Trindade. Uma obra que o Espírito Santo faz, opera em nossa vida, em nosso meio. Uma obra que o nosso Deus Pai também opera e executa em nossas vidas, e também uma obra que que Jesus Cristo desempenha e faz em nossas vidas. E dentro desses minutos que nos restam, vamos aqui estar observando algumas coisas aqui que a palavra do Senhor tem para nos transmitir. Veja bem, o versículo 26. Da mesma maneira também o Espírito, veja, irmãos, Espírito Santo aqui, não está completando a palavra Espírito Santo, mas temos aqui o Espírito com letra maiúscula. Toda vez que você encontrar Espírito com letra maiúscula na Bíblia, está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Então, da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas
fraquezas. Veja bem, irmãos, não é o Espírito Santo ajudando a ficarmos fracos, não. A palavra de Deus está nos mostrando e dizendo que da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. E nós vamos vendo aqui, né, como, por quê. Veja o resto do versículo. Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Ou seja, irmãos, dentro das nossas limitações, dentro da nossa fraqueza, nós, muitas das vezes, não sabemos nem mesmo pedir, nem mesmo orar. Sabe aquele momento, irmãos, que você está tão necessitado da intervenção divina, que você está tão necessitado de uma providência de Deus, que você às vezes dobra o joelho, que você vai falar com Deus e não vem nem palavras para que você fale na sua oração? E aí isso não é preguiça, não é falta do que pedir, mas sabe aquele momento que você está tão, muitas das vezes, angustiado, atribulado de espírito, sabe aquele momento mesmo que não tem recurso, eu sei que é Deus que vai resolver, mas Deus, eu não tenho o que falar. Esse versículo está transmitindo este atuar do Espírito Santo em favor da sua e da minha vida. Crentes, filhos de Deus, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas veja bem a parte C desse versículo. Mas o mesmo Espírito Santo, intercede pelos santos. Interceder, irmãos, é auxiliar em pedir. Interceder é pedir por, é clamar por, é pedir por você. É pedir, irmão Rodrigo, por mim. Interceder. Mas interceder para quem? Interceder para o nosso dono, para o nosso Pai, para o nosso Senhor, para o nosso Salvador, para o nosso Remidor. E aquele momento, irmão, que você não tem força, que às vezes nem palavra consegue sair mais da sua boca, olha lá o Espírito Santo intercedendo pela sua vida diante de Deus. E nós vemos a própria Bíblia dizendo que ele intercede com gemidos, que, irmão Rodrigo, inexprimíveis. Veja, irmãos, que prazer, que privilégio, como nós somos cuidados nos mínimos detalhes. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor ele não envia para nós uma luta, uma prova maior do que a qual nós podemos passar e suportar. Antes, com ela também dá o escape. E até mesmo no momento, irmãos, que eu e você não conseguimos nem clamar, não sabemos nem como pedir, está lá a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo que habita, faz morada, renova, consola a nossa vida, intercedendo a Deus pela sua vida, pela minha vida, pela sua causa, pela sua necessidade. Então, meu irmão, você, minha irmã, não está sozinho. Você não está sozinha. Deus tem te abençoado com sorte de bênçãos. O Espírito Santo que habita você, que habita em mim, que faz morada em nós, irmãos, mesmo quando nós não sabemos e não conseguimos pedir, o Espírito Santo está lá intercedendo por nós. E veio bem o louvor que os nossos jovens já louvaram, que ilustra o que nós aqui estamos ministrando e pregando. Então, meu irmão, eu queria te lembrar, talvez você esqueceu, viu? Você não está sozinho. Você não está sozinha. Deus não te esqueceu, Deus não te desamparou, pelo contrário, meu irmão, o Espírito Santo está a trabalhar em favor da sua vida, da minha vida, até mesmo quando nós não conseguimos e não sabemos nem mesmo, irmão Rodrigo, clamar e pedir. Isso, irmãos, não é para nos deixar preguiçosos, não, viu?
Isso não é para deixar falar, então não preciso orar mais não, que o Espírito Santo faz a parte. Não, irmão, não é isso não. Mas naquele momento que você não tem nem força mais, meu irmão, olha, você não está sozinho não. Você não está sozinha não, o Espírito Santo está clamando, intercedendo com gemidos inexprimíveis. Ou seja, irmãos, né, tem um louvor que ilustra um pouco sobre isso, esqueci quem é que louva. O Espírito Santo, né, soluçando ali na presença de Deus, soluçando de clamar, de chorar, pedindo, oh Deus, oh Pai, visita lá o Rodrigo, entra com providência, Senhor, olha lá, ele não consegue, entra conseguindo agora nem falar, nem orar, visita ele com vitória. Irmão, para pensar quantas vezes o Espírito Santo já clamou com gemidos inexprimíveis pela sua vida. E diante de Deus, olha, visita a vida do Marcos lá, visita a vida da Joyce, hein, irmão Marcos, dá vitória para eles. Glória a Deus, visita lá, Senhor, a vida da Francisca, dá vitória para a casa dela. Irmãos, Deus proporciona isso para você. Quantas vezes o Espírito Santo intercedendo pela sua causa, pela sua necessidade, e você até mesmo achou que estava sozinho e sozinha. Não! Não, Deus providencia consigo o escape. A luta vem, irmãos, mas a luta passa, porque fiel é quem promete a vitória. Fiel é o nosso Senhor, fiel é o nosso Salvador. Você não está sozinho, você não está deixado de lado. E, versículo 27, aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito? E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Oh, glória a Deus. Então vemos esta obra, irmãos, nesses 2 versículos, claramente falando do Espírito Santo. A obra que o Espírito Santo faz, uma delas, irmãos, que são imensas, que faz para com as nossas vidas. Mas continuando, vamos observando agora, 28. Sabemos que todas as coisas contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Veja que maravilha, irmãos. E aí nós vamos indagar, nós vamos perguntar a nós mesmos. Eu te pergunto, crente tem azar, irmãos? E aí? Crente tem azar? Calma, segura. Segura. Tem ou não tem, irmão? Crente não tem azar, irmãos. Crente não é azarento. Crente não anda por azar, não. Mas eu te pergunto, crente tem sorte, irmão? Hã? O Rodrigo soprou antes. Não, irmãos, nós não andamos por azar, nós não andamos por sorte. O crente, sua casa, você que é lavado e remido no sangue de Cristo, você não precisa preocupar com o azar, você não precisa contar com a sorte. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus está nos dizendo, sabemos que todas, não é algumas, são todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Meu irmão, todas as coisas contribuem para o bem da sua vida que ama a Deus. Até mesmo quando você pensou, porque às vezes fica no costume, né? Não, mas que sorte que eu dei de arrumar esse serviço. Não, irmão, você não teve sorte de arrumar esse serviço, não. Foi a mão do papai te abençoando novamente. Oh, mas que sorte, olha, ele largou e era a vaga que servia para mim. Não, irmão, não foi sorte não. É a mão de Deus fazendo contribuir para você que ama a Deus. Oh, mas que sorte, olha, esse exame é difícil de sair, saiu para mim rapidinho, eu tive sorte. Não, irmão, é a mão de
Deus abrindo caminhos, fazendo acontecer em seu favor. Mas olha que sorte que eu tive, como disse o irmão Daniel lá, eu comprei a caminhonete. É sorte não, é a mão de Deus honrando, é a mão de Deus abençoando, é a mão de Deus fazendo contribuir tudo em favor do servo de Deus, porque ele ama a Deus. Nós não vivemos, irmãos, por azar, nós não vivemos muito menos por sorte, nós vivemos por Deus, nós vivemos por Ele, para Ele, com Ele, e tudo que vem a acontecer, irmãos, até mesmo nas derrotas, como aqui foi mencionado pelo irmão Rodrigo, eu também já tive várias, creio que você também, até mesmo nas derrotas, irmãos, nós temos alguma coisa contribuindo para o nosso bem, irmão Rodrigo, para o bem da nossa vida. Talvez nós não entendemos naquele momento, mas lá na frente nós vamos entender o porquê. Viu? E se ficar alguma coisa sem desvendar aqui, irmãos, muito em breve nós estaremos partindo para a mansão celestial. Lá nós não vai usar só um pedacinho do nosso cérebro não, viu? Nosso cérebro vai funcionar perfeitamente, um corpo glorificado, e estaremos do lado de Deus, do lado do Senhor. Falou, Jesus, aquela prova que eu passei lá, até hoje eu não entendi ela. Será que Jesus vai ter preguiça de explicar para nós, irmão Rodrigo? Não vai ter não, irmãos, nós vamos ter a eternidade para entender tudo aquilo que Deus tem trabalhado na nossa vida, tudo aquilo que Deus tem trabalhado no nosso ser. Então, meus irmãos, todas as coisas, grava isso, viu? Grava na sua mente, para você não ficar frustrado além do limite. E para você não ficar achando também que está muito sortudo por aí, não. Meu irmão, grava isso. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Senhor é contigo, meu irmão. O Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, mas Deus tem abençoado, Deus tem guardado, Deus tem zelado, viu, meu irmão? Não lhe falta o de comer, não lhe falta o de vestir, não lhe falta nada, porque Deus está abençoando, Deus está guardando, Deus está pondo a mão. Meu irmão, olha, Deus é fiel na nossa vida. E quantos estão por aí, irmãos, pegando carona por causa das bênçãos na sua vida? Tem muita gente vivendo bênção de carona aí, irmão Rodrigo. Aí, olha o testemunho do irmão Lair. Não é porque o irmão Jean não mereça as bênçãos não, mas quantos livramentos é por causa da carona da oração do irmão e da igreja? Talvez ele não reconheça isso hoje, meu irmão, mas de orações antigas da minha mãe, de outras pessoas, hoje eu reconheço que eu sou um milagre, que eu estou aqui por causa da carona que eu peguei nas orações dela sem saber. Viu? Irmão, crente, a vida do crente é um poço de bênção, de livramento para ele e para os que estão do lado dele. Viu? Todas as coisas contribuem. Você não é o crente da sua família em vão, não. Falou, só escapou eu naquela família. O resto é macumbeiro, é católico, é isso, é aquilo outro, só eu, né? Não, irmão, não foi em vão, não. Sabe por quê? Deus tem um propósito na sua vida e na sua família através da sua vida, viu? Você é um luzeiro, você é lâmpada para esses que também podem olhar e enxergar o caminho. Não foi à toa, não. Está contribuindo para o bem da sua vida. Então lembre disso. Senhor nosso Deus, Ele é provisão, Ele é providência para as nossas vidas. Glória a Deus. Vou adiantar um pouquinho, irmãos, para o versículo 31. Não é fugindo do predestinou, não, mas nós já estudamos sobre isso e temos poucos minutos. Que diremos, pois, a estas coisas? Paulo está perguntando, isso aqui é uma pergunta. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja, irmãos, o que nós vamos dizer? Que diremos, irmão Rodrigo? Pois, com isso, o que nós vamos fazer? É sorte? É azar?
Não, irmãos, que diremos? É Deus, é a mão dele, operando ele, quem impedirá? Se Deus quer agir em meu favor, não importa a inveja que vai se levantar, como disse o irmão Rodrigo. Tanto faz se vão me caluniar ou se não vão, eu estou de pé, porque Deus quer me erguer, Deus quer me manter de pé, Deus é fiel. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, pode levantar um batalhão contra a sua vida, contra a sua casa. Se Deus é por você, se Deus é pela sua casa, se Deus é com você, irmãos, você não tem o que temer, não. Você tem o que preocupar, não. Você só tem que louvar, só agradecer, só bendizer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é por mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está a favor da minha vida. Glória a Deus. Então não preocupe, irmão. Tenha essa convicção, tenha essa certeza que o Senhor tem agido em seu favor. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Irmão, estou preocupado com o que estão pensando, com o que estão falando, com o que estão tramando contra a minha vida, não. Sabe por quê? Quem me justifica é Deus. O meu nome pode andar aí na boca do maldizente, inventando, falando, desfalando, seja o que ele quiser, fale o que quiser. Falei, pastor, mas você não sabe o que está falando você. Se eu fosse, você não deixava isso não. Eu falei, irmão, eu não preciso correr atrás de justificação daquilo que não existe. Deus me justifica. Deus me justifica. As máscaras caem, os mentirosos têm que se silenciar, os invejosos também têm que parar, irmão Rodrigo, porque Deus me justifica, Deus te justifica, Deus justifica a sua vida, Deus justifica a sua causa. Você não tem do que envergonhar não, irmão. Você não fez, você não estava lá, olha, deixa Deus te justificar, põe na mão de Deus, Senhor, justifica-me. Estão me caluniando, estão falando mal, estão levantando falso, estão colocando meu nome aí abaixo dos cachorros. O problema é dele, irmão. Vai ter que encarar com Deus, viu? Porque quem justifica você e quem guarda a sua vida, quem zela dela, é Jeová, é Jesus, é Deus, é o Senhor. Amém, meu irmão? Você crê ainda nessa palavra? É Deus quem te justifica, irmão. Precisa ficar aí, vou lá tirar satisfação. Não, irmão, larga isso para lá. Deixa isso para lá, porque você está dando ibope para aquilo que eles estão tentando mesmo. Deixa isso para lá. Estão falando da sua vida, estão caluniando, deixa para lá. Deus te justifica, irmão. Deus te justifica, irmã. Deus guarda a sua casa e Deus guarda a sua vida. Essa é a obra misericordiosa do nosso Deus. Vejamos também, irmãos, então a partir do versículo 34. Quem os condenará? Vamos falar de Cristo. Veja, falamos do Espírito Santo, falamos de Deus, vamos falar de Cristo. Quem os condenará? Pergunta. Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Meu irmão, quem condenará você? Se foi Jesus que morreu pela sua vida, se foi Jesus que te libertou, se foi Jesus que te comprou, se foi Jesus que te salvou, se foi Jesus que te limpou, irmão, quem é que vai te condenar? Se foi Jesus, meu irmão, se foi Jesus que te mudou de identidade, se foi Jesus que passou a borracha, irmão, e jogou no mar do esquecimento, olha, vai, não peques mais, a cláusula agora tá ganha. Senhor Jesus, irmãos, é quem nos justificou, não é? Amém? Quem te condenará? Quem que é? Você está com medo de quê? Com medo de quem? Mas eles são poderosos, irmãos. Poderoso só tem um. Poderoso, que detém todo o poder, chama-se o nosso Senhor, o Deus dos crentes, o Jesus dos crentes, o Espírito Santo dos crentes. Esse é o Deus Todo-Poderoso. É esse, irmão. Então quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, Ele que morreu por mim, Ele que morreu por você.
35. Quem nos separará do amor de Cristo? E aqui vem algumas, né? Paulo faz a pergunta e ele vai falar alguns exemplos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será que é a tribulação? Ou será que é a angústia? Estou aqui colocando o será para que você possa entender melhor essa pergunta de Paulo, né? Será que é a perseguição? Porque vai perseguindo. Será que é a fome? Será que é passando fome, irmãos, que vai conseguindo separar do amor de Cristo? Será que é a nudez, a falta do que vestir? Será que é o perigo? Será que é a espada? Será que é pegar uma espada agora e lhe matar? Será, meu irmão, que é pegar um revólver aí, calibre 9, e descarregar o pente das balas na sua cabeça? Será que isso consegue te separar do amor de Cristo, irmão? Será que consegue? Nós podemos tombar aqui, irmãos, podemos morrer aqui e acordamos do lado de lá no mesmo momento, juntamente com o nosso Senhor. Meu irmão, não adianta, fizeram os mártires da igreja, mataram os apóstolos, irmão Rodrigo, mataram tantos cristãos, conseguiram separá-los do amor de Deus? Será? Será que Hitler conseguiu, irmão Rodrigo, separar os convertidos do amor de Deus? Perseguiu os judeus, e eu tenho certeza que naqueles judeus, tinha judeus convertidos. Será? Será que a máquina de gás lá, que matou eles? Será que os lugares que enjaularam eles, será que conseguiu separar do amor de Deus? Meu irmão, nada nos separará do amor de Deus. Nada conseguirá fazer-nos separar do amor de Cristo. Nem mesmo a morte, irmãos. Porque se nós morremos aqui, estamos voltando para casa. Estamos indo para o Senhor. Não, meu irmão, não tem nada que consegue separar o verdadeiro crente do Senhor. Nada, nem ninguém, nada conseguirá nos separar do amor de Deus. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas essas coisas, irmãos, seja a perseguição, seja o que for, o exemplo que você quiser acrescentar aqui, meu irmão, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Não é que nós somos vencedores, não. Paulo está dizendo, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, por Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores, irmãos, porque temos Cristo Jesus em nossa vida. Ele nos garante a vitória. Ele te garante a vitória. Ele garante a vitória para a igreja. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, meu irmão, nada nos separa desse amor. Nada nos separa desse amor. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Esta é a palavra que o Senhor coloca no meu coração para trazer a vida da igreja nesta noite especial. Lembre, viu? O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo intercede pela sua vida. O nosso Deus tem cuidado da sua vida, nos mínimos detalhes. Tenha uma semana abençoada, irmão. Viu? Tenha uma semana de confiança. Que seja uma semana de confiança. A hora que começar a bater o desespero, se porventura vier, lembre da confiança sua em Deus, da confiança sua no Senhor. Que seja uma semana abençoada, viu? De saúde, de vitória. Mas se a luta vier, irmão, lembre, quem te garante a vitória é Deus. Se levantarem calúnia contra você nessa semana, irmãos, quem te justifica é Deus. Viu? Lembre disso, que essa comida, esse alimento espiritual sirva para você, para mim, para nós, continuarmos ainda mais seguindo esta caminhada, que muito em breve se terminará, mas ainda não terminou.
E sendo assim, vamos seguindo, triunfantes, junto com o Senhor. Amém? Graças a Deus.